Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, né, ao nosso segundo encontro de aulas ao vivo para a disciplina Gestão do Conhecimento. Desejo que vocês estejam aí tendo uma disciplina, né, conteúdos, né, e informação que de alguma forma esteja fazendo diferença na vida de vocês. Para quem não me conhece ainda, nós já tivemos um primeiro encontro nessa disciplina de Gestão do Conhecimento. Sou o professor Armando Aguiar, sou responsável aqui pela disciplina. Então, estou com vocês nesses encontros ao vivo e também no ambiente virtual, com as atividades que foram colocadas, para tirar dúvidas de vocês. Na medida que vocês forem estudando, vocês podem entrar em contato. Muito bom quando a gente tem alunos entrando na sala, como é o caso agora do Jeane. Seja bem-vindo. Obrigada, boa noite. Tudo bem, Jeane? Boa noite. Comecei a gravação aqui, para deixar depois para vocês a gravação, né? Para quem não pôde comparecer lá no ambiente virtual. Aí estou aqui, Jeane, iniciando, né? Me apresentando de novo, visto que a gente já está no segundo encontro ao vivo, explicando quem eu sou, que eu sou professor que estou aqui com essa disciplina, no sentido de estar nesses encontros ao vivo, né? Tá de alguma forma trazendo mais conteúdo para vocês, tirando dúvidas. Estou desejando que essa disciplina esteja de alguma forma trazendo informações e gerando conhecimento para vocês e me colocando disponível se vocês precisarem de tirar dúvidas, se vocês tiverem alguma questão, só enviar lá para o fórum de dúvidas, né? Postar no AVA que a gente vai respondendo. Obrigado pela sua presença, viu, Jane? É muito bom quando a gente tem alguém, né, um aluno, para a gente poder estar interagindo aqui, que isso acaba fazendo muita diferença. Estou gravando a aula, né, para que ela fique disponível depois para os que não puderem comparecer, então depois coloca lá no AVA. Vou começar essa hora, né, uma hora que a gente vai ficar aqui, então eu vou desenvolver mais um pouco do conteúdo. Na medida que eu estiver apresentando esse conteúdo, como eu vou colocar aqui na tela, aí vocês me chamam, abrindo o áudio, se houver necessidade. Ok, Jeane? Ok, professor. Tá. Então, deixa eu. Tá tudo bem com a disciplina, Jeane? Tá. Só fiquei um pouco na dúvida da questão avaliativa discursiva 2. A discursiva 2 é aquela que você está fazendo, colocando exemplos do que é dado, informação e conhecimento? Isso. Tá. Da Toyota. E qual que foi sua dúvida? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Não, se era só citar mesmo as principais diferenças ou descrever um pouco também a respeito de cada uma delas? Não tem problema, você pode citar e ao mesmo tempo descrever as diferenças, tá? Ok. Uhum. Ok? Ok. É aquela atividade que eu apresento, eu contextualizo e depois peço para vocês apresentarem exemplos, não é isso? Isso é para citar as diferenças É. da E ao criação do crescimento. Isso. Vai citando diferença e ao citar a diferença, você pode contextualizando um pouquinho de cada uma, sim, tá? Tá certo, obrigada. Nada. Mesmo que você tenha outras dúvidas depois, na medida que você vai fazendo as atividades, não tem problema, você coloca lá no Tira Dúvidas, no fórum de dúvidas, que aí o professor ou o tutor acaba respondendo, tá, Jane? Tá joia. E eu acho que a primeira aula, ela não está disponível, não. A gravação. A primeira aula, o que aconteceu? Eu já até passei, naquele dia, eu passei para o pessoal da FUMEC Virtual. O que estava acontecendo? A gente entra na sala e tem que dar o comando para gravar, igual eu fiz aqui agora. Naquele dia, quando eu entrei na aula, eu não sei porquê, já parecia que estava sendo gravado. Então, eu não consegui mexer em nada. Entendi. Então, eu passei essa informação para o pessoal da FUMEC Virtual para ver quem era o responsável pela sala, porque quem era o responsável por ter aberto a sala provavelmente recebeu essa gravação, tá?
É porque eu sempre gosto de rever as aulas e eu É já voltei bom. várias vezes e não está disponível. E eu já cobrei lá, porque isso, inclusive, aconteceu naquela semana, aconteceu não foi só na disciplina de gestão de conhecimento, foi nas outras duas disciplinas que eu leciono, tá? Uhum. Então foi bom você ter me dado esse feedback aqui, porque terminado a aula de novo, eu vou falar lá com eles para ver se eles conseguem identificar onde está essa primeira aula para que ela fique disponível, Tá joia. tá? Tá E joia. se você quiser reforçar, melhor ainda, você também pode colocar lá no AVA uma solicitação para que libere essa primeira aula da disciplina, visto que ela não está disponível. Ok, vou fazer. Ok? Tá Tá. joia. Então eu vou pedir licença aqui para começar a apresentar o material. Ok. Ele está na tela, Jeane? Não, Então, peraí. agora sim. Mas foi o material ou foi a minha tela? Não, sua tela. Agora foi. É, Sua tela. peraí um pouquinho. Às vezes esse Teams está dando um problema, tá? Pera um Uhum. pouquinho. Foi. Não, está você, sua imagem. Então, peraí um pouquinho. Então, eu tô mandando aqui e não tá indo de jeito nenhum. Pera um pouquinho. Agora foi. Não. Ai, pera um pouquinho, Jane. Vamos ter um pouquinho de paciência aqui. Eu fui em compartilhar. Vou tentar mais uma vez. Agora deu. Não. Sua imagem. Aquela hora estava dando. Aparecia a sua tela. A sua tela Hum. não, aparecia e depois vinha a sua tela. Mas estava aparecendo os slides? Começou a aparecer, mas depois sobrepôs a sua tela. Uai. Então, deixa eu ver aqui o que eu tô. Mas Então, agora não. Estou só na sua imagem mesmo. Agora sim. e agora? Agora sim, agora sim. Deu. Ah, tá, ok. Que bom, então. Então, como pegou a tela aqui, se você tiver alguma dúvida, você me chama aqui no áudio, tá? Ok. Olha só, na primeira aula, eu trabalhei a primeira aula explicando para vocês qual que era a diferença de dado, informação e conhecimento, né? Explicando para vocês que, na realidade, a discussão de gestão do conhecimento, ela está mais ligada à questão do que a gente entende por conhecimento, sendo que conhecimento é algo mais evoluído do que dado e também mais evoluído que informação, porque o conhecimento é uma informação que eu posso, de alguma forma, aplicar no meu dia a dia. É uma informação que me leva a tomar uma determinada decisão. E até expliquei para vocês que muitas vezes a gente tem muita informação sobre alguma coisa, mas tem pouco conhecimento sobre outras coisas. Então, a gente deu uma evoluída no sentido de entender o que é informação, mas o conteúdo da disciplina é para trabalhar mais no sentido de gerir o conhecimento. Então, a gente não está falando mais de gerenciar a informação, a gente está falando de conseguir gerar um conhecimento, que é algo que permite as pessoas tomarem uma determinada decisão. Porque se a gente está falando de conhecimento, a gente, no contexto empresarial, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de um conhecimento que permite às empresas tomarem decisões mais assertivas, mais competitivas, né, que de alguma forma faça elas se diferenciarem no mercado. A aula de hoje eu preparei para explicar para vocês como que a gente consegue entender
essa criação, essa organização e essa disponibilização do conhecimento, no que a gente chama, na teoria, de espiral do conhecimento. Então, o que eu vou explicar para vocês é uma matriz, é um framework, é um desenho para vocês entenderem de que forma que esse conhecimento, né, que é o insumo, que é a base aqui da nossa disciplina, ele de alguma forma é criado e disseminado nos ambientes, né, empresariais. A primeira coisa para a gente entender essa questão, e eu já havia comentado com vocês lá na primeira aula, que para a gente conseguir gerenciar a comunicação, a gente precisa fazer com que o conhecimento que é implícito, esse conhecimento que é tácito, que está na cabeça de cada um de nós, de alguma forma, ele seja explicitado, né? Ele seja colocado de uma forma que a empresa consiga capturá-lo, organizá-lo e distribuí-lo. Então, assim, todos nós, num contexto organizacional, empresarial, a gente tem um conhecimento. Só que a empresa, ela precisa fazer com que a gente, motivado, estimulado, pegue esse conhecimento que é nosso, que é tácito, e disponibilize numa situação em que ele se torna explícito, porque ao explicitar, ao tornar público, isso é possível de ser gerenciado. Então, por exemplo, se na minha cabeça eu tenho um conhecimento de como fazer uma receita, empresarialmente, no contexto de uma empresa, a empresa vai ter que me motivar, vai ter que me estimular a ir em campo, junto aos outros colaboradores, explicar como que é feita aquela receita. Eu posso explicar fazendo a própria receita para os colaboradores, eu posso explicar numa palestra, eu posso explicar num vídeo, eu posso explicar num tutorial, eu tenho que, de alguma forma, colocar aquilo ali no formato explícito, né, tangível, para que a empresa possa pegar aquilo ali e organizar do ponto de vista de transformar aquilo ali em conhecimento. Então, a primeira coisa, quando a gente está falando de gestão do conhecimento, é essa capacidade que a empresa tem no sentido de estimular o colaborador, o funcionário, né, o público interno da empresa a pegar um conhecimento que é tácito, que é dele, que é cognitivo, e fazer com que ele se sinta estimulado, reconhecido e valorizado a tangibilizar aquilo ali. É só nesse ambiente, né, de compartilhamento é que a gente consegue trabalhar com o conceito de gestão do conhecimento, porque eu não tenho como gerir uma coisa que está na cabeça de alguém. Aquilo tem que ser colocado de forma pública num ambiente para que a empresa possa, de alguma forma, gerenciar. Quando a gente fala, então, desse contexto, né, de pegar o conhecimento que é tácito e colocar de uma forma explícita, a gente vai entrar num modelo que a gente chama de modelo da espiral do conhecimento, que também é chamado de modelo CECI. Por que é chamado de modelo CECI? Porque é a primeira letra desses 4 componentes que vocês estão vendo aí na tela. Então, para que aconteça, né, essa conversão do conhecimento, para que a gente e as empresas consigam fazer com que os colaboradores explicitem o conhecimento deles, a gente vai trabalhar dentro de uma espiral que é formada por 4 quadrantes: o quadrante da socialização, o quadrante da externalização, o quadrante da combinação e o quadrante da internalização. Esses 4 quadrantes, ou 4 elementos, eles vão trazer para a gente a teoria do que a gente chama de espiral do conhecimento. Qual é o desenho dessa espiral? O desenho dessa espiral, gente, é exatamente do jeito que vocês estão vendo aí. Percebam no centro que o desenho é de uma espiral mesmo. E uma espiral significa alguma coisa que tem movimento, que é cíclico, que não acaba, que está sempre sendo retroalimentado. A espiral é aquilo que você busca, 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 busca e nunca vai chegar no ponto final. Por quê? Porque todas as vezes que você está para chegar no ponto final, um novo ciclo se inicia. Então, espiral é algo que não termina,
pela característica dinâmica, movimentada e orgânica do negócio, como é a questão do conhecimento mesmo, né? Difícil é entender alguma coisa mais dinâmica, mais movimentada, mais orgânica do que conhecimento. Porque o que a gente está definindo que é conhecimento hoje, amanhã provavelmente já não vai ser mais. Porque o conhecimento, ele é atualizado, ele é dinâmico, ele é resultado do quê? De aprendizado, de experiências. Quanto mais as pessoas experimentam, quanto mais as pessoas aprendem, novos conhecimentos elas vão incorporando. E, ao mesmo tempo, elas vão ensinando também. Então, é muito complexo a gente falar de conhecimento como alguma coisa estanque, como alguma coisa limitada, como alguma coisa engessada. Por isso, esse desenho dessa espiral aí. E por essa espiral, agora a gente vai entender de que forma que as empresas criam esse ambiente, né, para compartilhamento e gestão do conhecimento. Se a gente vê, o primeiro quadrante que aparece aí é o quadrante da socialização. O que acontece, gente? Tudo começa a partir do que a gente já viu aqui, que é o conhecimento tácito. Então, para que esse conhecimento tácito ele seja externalizado, primeira coisa que a empresa precisa fazer é criar uma condição para que ele seja socializado, para que ele seja partilhado, para que ele seja coletivizado. Então, o quadrante da socialização é aquele momento em que a empresa está criando condições, motivação, recursos, fatores para que as pessoas socializem o conhecimento. Aqui a gente pode trabalhar com questões ligadas a benefícios, benefícios tangíveis e intangíveis, valorização dos colaboradores, reconhecimento dos colaboradores, a própria questão dos recursos humanos, no sentido de contratar colaboradores que tenham competências informacionais, não só a competência técnica, mas a competência informacional, né, de gostar de trabalhar em equipe, de gostar de se relacionar, de ter boa comunicação, de trabalhar em ambientes mais cooperativos e colaborativos. Então, é necessário que a empresa trabalhe, no primeiro momento, no sentido de criar um ambiente de socialização para que a pessoa se sinta motivada e estimulada a compartilhar, socializar e distribuir aquele conhecimento que é dela, que é tácito. Quando acontece esse momento de socialização, automaticamente a gente naturalmente vai para um outro quadrante, que é o quadrante da externalização. O que é o quadrante da externalização? É onde de fato está acontecendo o compartilhamento do conhecimento. E nesse ambiente de externalização, a gente vai trazer aqui várias formas que as empresas organizam para poder estar externalizando. Pode ser uma palestra, pode ser um regimento interno, pode ser uma gamificação, pode ser um ambiente virtual de aprendizagem, pode ser um e-mail, pode ser um e-book, pode ser uma festa, pode ser um evento, pode ser um treinamento, pode ser uma palestra, pode ser um tutorial, pode ser um livrinho com boas práticas. Todas as formas que a empresa consegue encontrar para poder pegar aquilo que foi socializado e que foi externalizado, e quando ela pega isso e consegue, de alguma forma, formalizar, formatar, a gente fala que está acontecendo o momento da externalização. Acontecendo a externalização, gente, perceba que todas as vezes que acontece a externalização, naturalmente vai acontecer o quadrante da combinação. O que é o quadrante da combinação? Significa que todo colaborador, num determinado momento, ele tem um conhecimento tácito dele que ele, na socialização, externalizou. Então, ele colocou alguma coisa que era dele. Mas como ele está num ambiente de socialização e de coletivização, ele acaba absorvendo muita coisa também.
Então, na realidade, ele está ensinando, ele está gerando conhecimento, mas, ao mesmo tempo, pela capacidade de relacionamento e de aprendizado, ele está absorvendo novos conhecimentos. Então, esse quadrante a gente chama de combinação, porque mistura o que o colaborador tem de conhecimento com novos conhecimentos que são incorporados nele. E aí, essa junção do que ele tinha com o que foi novo volta aí ao próximo quadrante no que a gente chama de internalização. Aquilo volta para o cognitivo, volta para o tácito do colaborador, fazendo com que aquele conhecimento tácito que no primeiro momento ele tinha colocado lá na socialização, que foi externalizado e que ele, a partir do momento que ele ouviu o outro, ele combinou com o conhecimento do outro, acaba trazendo para ele um novo conhecimento. Por isso que o desenho da espiral do conhecimento é um desenho de uma espiral mesmo, gente, porque significa que o nosso conhecimento está sempre sendo o quê? Atualizado, dinamizado, flexibilizado, quebrando os paradigmas, inovando. Então, a ideia da espiral, ela é exatamente essa constatação de que, ao socializar, ao externalizar, a gente coloca o que nós temos de conhecimento, mas a gente se abre para ter conhecimentos do outro. E essa mistura do que eu sei com o que o outro me ensinou vem para mim de uma forma tácita, de uma forma com que eu evoluí no meu conhecimento, no meu aprendizado, de um jeito que, quando eu tiver que socializar novamente, aquilo que eu vou socializar já é um novo conhecimento, porque ele é um resultado de uma combinação. Por isso que, do ponto de vista empresarial falando, muitas coisas, né, nas empresas, elas são tomadas do ponto de vista de decisão de uma forma muito diferente, às vezes, de um dia para o outro. Porque num determinado. A espiral é uma foto, né? Então, se você tira uma fotografia num determinado momento, as tomadas de decisão, elas representavam aquele momento daquelas pessoas que estavam ali, daquele conhecimento das pessoas que estavam ali, das experiências das pessoas que estavam ali. Se você vai tirar uma foto amanhã, daqui uma semana, daqui 15 dias, pode ser que a inovação, que a tomada de decisão, que a ideia seja diferente, por quê? Porque daqui 15 dias, na foto, são novos conhecimentos, são novos aprendizados, são novas combinações. Então a gente não está falando de uma coisa estanque, nós não estamos falando de uma coisa fechada. Ao contrário, a gente está falando de uma coisa que é dinâmica e que precisa de ser retroalimentada todos os dias. Alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo. Deu para entender esse movimento de espiral no sentido de que o conhecimento e o aprendizado é cíclico mesmo? Sim. Por isso que ele precisa de estar sempre sendo gerenciado, coordenado, analisado e evitando essas questões de que a empresa e a pessoa achar que ela detém todo o conhecimento. Ela pode ter um conhecimento que é representativo de um determinado momento, mas se ela, a pessoa e a empresa não atualiza, não recicla, não movimenta aquilo ali, qual é o risco do conhecimento ficar o quê, gente? Obsoleto. Não serve mais para que seja insumo de tomada de decisão. Ok? Ok. Então, esse slide aí, ele vai exatamente, né, reforçar essa dinâmica, né, de toda essa movimentação. E aí, nessa parte azul aí, é exatamente a conclusão dele. Esse conhecimento que é internalizado, ele é transformado, né, em manuais, documentos, normas, fazendo com que todo o processo se reinicie através da socialização, começando tudo de novo. Então, há uma necessidade do ponto de vista de gestão do conhecimento, né, e dos gestores da empresa, principalmente no sentido de estar fazendo o quê, gente? Treinando colaboradores, atualizando colaboradores, permitindo a eles participarem de processos em que eles vão aprender e, ao mesmo tempo, ensinar. Isso é uma dinâmica que não para, principalmente dependendo do segmento e do nível de competitividade em que a empresa atua, né? Quanto mais competitivo for o ambiente da empresa, mais essa necessidade dela estar sempre atualizando
a inteligência e o conhecimento, e isso ela vai fazer tanto do ponto de vista, né, de colocar na empresa sistemas de informação, bancos de dados, né, que tenham condição de trabalhar com um volume muito grande de informação, mas ao mesmo tempo também capacitando, treinando e orientando os colaboradores para que eles tenham, sempre que possível, um conhecimento mais atualizado. Tanto é que, quando a gente analisa indicadores de gestão do conhecimento, dois indicadores são muito importantes. Um deles é um indicador, inclusive, de gestão de pessoas, que é o turnover da empresa, né? Significando que quanto mais capacidade uma empresa tem de reter e manter o colaborador, melhor do ponto de vista de gestão do conhecimento, porque está mostrando que essa pessoa está há mais tempo criando conhecimento, externalizando, socializando, implementando, né? Então, quanto mais tempo um colaborador está na empresa, mais evidências de que ali existe um ambiente propício para geração e aplicação de conhecimento. E um outro indicador muito interessante também, que a gente analisa essa questão da gestão do conhecimento, é quanto, inclusive financeiramente, que a empresa investe em treinamento e capacitação de colaboradores. Quanto mais a empresa investe no treinamento e na capacitação dos seus colaboradores, significa que a empresa está gerando novos conhecimentos para os colaboradores. E é necessário isso porque, como eu falei, principalmente dependendo do segmento, há uma necessidade de você estar renovando e atualizando o conhecimento, para que as tomadas de decisões sejam sempre mais o quê? Mais momentâneas, mais atuais e referentes ao dia a dia, à rotina da empresa. Aqui, né, os autores, né, que são os autores clássicos, né, da gestão do conhecimento, né, ele vai falar, explicando, né, de uma forma mais clara sobre essa questão da espiral do conhecimento, né, então ele fala que a socialização, né, só reforçando o que a gente viu aqui, que a socialização é um processo de compartilhamento de experiências, né, então eu não tenho como compartilhar experiência, conhecimento tácito, se não for num processo de socialização, que é um processo de compartilhar, de coletivizar, de relacionar, né? Tornar público e tangível alguma coisa que é minha, né? E os autores da espiral do conhecimento, eles vão falar que aí eles estão dando a importância, né, a cada uma dessas fases. Na verdade, gente, a gente tem que entender que as 4 fases são importantes. Outro dia um aluno me perguntou: professor, desses 4 quadrantes aí, qual é o mais importante? Eu não posso falar qual deles é o mais importante, porque o próprio desenho do modelo aí mostra ser uma espiral. Então, se é uma espiral, significa que cada quadrante ali depende um do outro. São processos contínuos, né? De uma forma tal que, se um deles falha e não acontece, coloca em risco a própria dinâmica da espiral do conhecimento. Mas os autores, e são eles que criaram, né, são eles que desenvolvem, eles falam o seguinte: desses 4 quadrantes aí, que é socialização, externalização, combinação e internalização, ele vai falar que a chave, né, ou o pilar, o tijolinho, a sustentação da espiral do conhecimento se dá muito pela questão da externalização. E eu concordo também, gente, é porque na externalização é o momento, né, em que você tangibiliza, é o momento em que você entende, é o momento que você percebe. Na externalização é que você consegue decodificar e ter a informação que vai ser possível de ser registrada, catalogada e organizada. Porque também não adianta nada você criar um momento de socialização e, nesse momento de socialização, as pessoas não se sentirem motivadas e estimuladas a externalizar. Também não adianta não ter externalização ou ter uma externalização precária, porque se a externalização é precária, ela acaba prejudicando a própria combinação.
Sabe esses gestores, então, por exemplo, se a gente tem uma palestra que só uma pessoa fala, é uma externalização, mas tem que ver. Tem que ter momentos de feedback, tem que ter momentos de interação, tem que ter momento para você perguntar para o outro se ele tá entendendo, se ele está com alguma dúvida, para você poder interagir, porque é essa interação que a gente percebe no quadrante da externalização que cria o conhecimento novo. E a gente viu que essa combinação, que é um conhecimento novo, ela é extremamente importante porque é o que volta de novo para cada um de nós, fazendo com que a gente consiga ter novos aprendizados que levem à inovação, que leve a criar situações mais competitivas para as empresas. Então, o que ele fala, ele não está dando mais importância a um fator do que o outro, porque o modelo é dinâmico. Mas ele está falando que, do ponto de vista da gente criar novos conhecimentos, né, é necessário que a externalização ela cumpra esse papel, né, de fazer com que as pessoas falem, compartilhem, né, de alguma forma tangibilizem o conhecimento para que a empresa possa ter uma capacidade de capturar aquilo ali e, ao capturar, transformar em combinações de novos conhecimentos. Continuando, né, a discussão do Nakita Kiushi, eles vão falar que os indivíduos, gente, trocam experiências, né? Ainda dentro dessa lógica da espiral. E esse trocar experiência é que vai fazer com que novos conhecimentos acabam surgindo. Porque esses novos conhecimentos, eles são resultado de combinações. Então, todas as vezes que a gente está compartilhando, a gente está acrescentando, a gente está dinamizando, a gente está evoluindo, a gente está criando novos padrões, novas possibilidades e novos conhecimentos, que é interessante, saudável e necessário quando se fala de gestão do conhecimento. Não dá para você gerir um conhecimento obsoleto, antiquado, caduco, velho, que não traz mais para a empresa a condição de tomar uma decisão mais rápida, mais dinâmica, mais competitiva, que permita a ela estar se diferenciando no mercado. Então, vamos lembrar, gente, que esse compartilhamento, né, de conhecimento nas empresas se dá de várias formas, né? Eu posso ter reuniões, eu posso ter palestras, eu posso ter e-mails, eu posso ter treinamento, eu posso ter várias formas de fazer com que esse conhecimento, né, que está sendo compartilhado, ele acabe sendo de alguma forma organizado, registrado, disponibilizado pela empresa. Isso pode virar tutoriais, isso pode virar manuais, isso pode virar apostila de boas práticas, isso pode gerar regimento interno, isso pode gerar um fluxograma, isso pode gerar um framework, isso pode gerar um novo processo. Então, é por aí que as empresas conseguem trabalhar novos conhecimentos que vão levar à criação de inovação. E lembrar, gente, que todas as vezes, né, que a gente está socializando conhecimento, a gente tem que lembrar dessa questão dos indivíduos, né? Porque tudo começa a partir dessa capacidade que cada indivíduo e colaborador tem de ter um conhecimento que é importante e necessário para a empresa. Então, de novo, eu volto lá na questão de que é importante, é saudável e é necessário para o movimento da espiral que as empresas reconheçam que os colaboradores têm um conhecimento que é tácito e que elas criem condições para que esse conhecimento que é de cada um acaba sendo o quê? Motivado, estimulado para que eles tangibilizem. E isso a gente vai conversar numa das aulas ao vivo, que eu preparei exatamente para conversar sobre isso, reside aí duas questões extremamente importantes da gestão do conhecimento. A primeira questão importante, que é a questão da oportunidade, é entender que cada colaborador
ele de fato representa uma oportunidade de aprendizado, de novos conhecimentos e de inovação na empresa, porque ele detém um conhecimento que é dele, resultado das experiências dele, e que ele pode, de alguma forma, por isso que é uma oportunidade, colocar aquilo ali a serviço da empresa. Isso é a oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, existe o outro lado que o próprio colaborador, com seu representar oportunidade, né, de inovação e aprendizado na empresa, reside no próprio colaborador é, o grande desafio do ponto de vista de gestão do conhecimento, que é como fazer com que o colaborador, de fato, se sinta apto, motivado, estimulado a compartilhar o conhecimento tácito dele. E aí a gente vai entrar naquelas condições que envolve tanto competências, né, técnicas, que é o currículo do colaborador, que é a experiência dele, que é a trajetória dele, mas envolve competências comportamentais, que é a vontade do colaborador, né, trabalhar em equipe, trabalhar de uma forma mais horizontalizada, se relacionar, se comunicar, e tem uma parte que é da empresa, especificamente ali quando a gente trata dos processos de recrutamento, seleção, treinamento e fidelização do colaborador. Quando se trabalha no contexto de gestão do conhecimento, a empresa ela tem que recrutar profissionais mais qualificados, mas a gente sabe que para recrutar profissionais qualificados, tanto do ponto de vista da competência técnica quanto da competência comportamental, você tem aí que trabalhar com fatores como salários competitivos, programa de benefícios interessantes, né? É, é, treinamento, capacitação, ajuda para pagar escola, alimentação, transporte, saúde, participação nos lucros e resultados, né? Que são essa parte mais tangível que acaba fazendo com que a empresa recrute um profissional mais competente do ponto de vista de conhecimento e, ao mesmo tempo, mais motivado a compartilhar e contribuir. E tem uma parte também que é da responsabilidade da empresa, que não é uma parte assim tão mensurável do ponto de vista de valores, mas que acaba ajudando também, ajudando nessa motivação do colaborador, que é a questão do ambiente organizacional, do clima, do reconhecimento, da valorização, da possibilidade de crescimento, que são fatores muitas vezes que não estão ligados necessariamente a uma recompensa monetária, mas que acabam por uma questão de status, de reconhecimento, né, e de satisfação, fazendo com que os colaboradores se sintam mais aptos, né, e voltados a produzir novos conhecimentos e, principalmente, compartilhar aquele conhecimento que eles têm. Continuando aí, quais são as condições para que essa espiral do conhecimento aconteça, né? Vamos tentar pegar isso que é um desenho e vamos tentar levar isso para o dia a dia da empresa para tentar entender quais são os requisitos, quais são as condições necessárias para que isso aconteça na empresa. Então vamos ver. Primeira situação é que tem que ter uma intenção da empresa, um propósito da empresa, né? Que é entender o valor do conhecimento, né? Não tem como a gente falar de gestão do conhecimento, não tem da gente falar de uma aplicabilidade da espiral do conhecimento, não tem como a gente falar de pessoas sendo contratadas e recrutadas para poder compartilhar, para poder socializar, para poder criar novos conhecimentos, não tem como a gente falar de um reconhecimento de capital intelectual do ponto de vista de uma contrapartida financeira e de um reconhecimento sem colocar como ponto de partida essa questão cultural, da estratégia, do propósito da empresa, né? Então, a empresa, primeira condição é que seja da cultura da empresa, do propósito da empresa, da estratégia da empresa, esse reconhecimento do valor que o colaborador e seu conhecimento têm. A outra condição vai falar da questão da autonomia, né?
é necessário que as empresas, gente, deem autonomia para que os colaboradores possam agir, possam socializar, possam mostrar o conhecimento deles, possam combinar, né? E eu estou falando isso porque muitas vezes o colaborador, na proatividade dele, no dinamismo dele, muitas vezes quando ele se coloca de uma forma muito participativa, nem sempre é muito bem visto nessa proatividade dele, né? Então, cabe à empresa dar essa autonomia, valorizar, motivar, estimular, criar condições para que as pessoas corram mais risco, para que as pessoas participem mais, para que as pessoas inovem mais, para que as pessoas apresentem mais ideias, né? Isso é interessante porque é uma forma da gente sacudir, é uma forma da gente motivar as pessoas no nível individual a pegarem o que é o conhecimento delas, que é tácito, e colocar a serviço do coletivo. Então, se uma empresa não valoriza isso, fica muito difícil o colaborador, no cognitivo dele, no conhecimento tácito dele, se colocar numa situação de estar compartilhando. Uma outra condição é o que a gente chama de. Como é que eu vou explicar para vocês? É quando você cria uma situação que ela é intencional da empresa, entendeu? Por mais que você ache que aquilo ali é um contexto estranho, toda aquela estranheza ali, ela é feita no sentido de criar uma condição para que as pessoas, de fato, quebrem paradigmas, mudem regras, atualizem seus conhecimentos, fazendo com que a empresa tenha um reconhecimento de que não existe uma verdade absoluta do ponto de vista daquele ambiente ali. É essa capacidade que a empresa tem de criar, de permitir as pessoas inovarem, trabalhar numa questão de um caos, né, que é um caos organizado, que é um caos mensurado, que é um caos que é colocado a serviço de alguém ousar e inovar, né? Porque esse ambiente é um ambiente de socialização e de externalização que é necessário para que as pessoas possam quebrar paradigmas, pensar de uma forma diferente, entender que há uma forma diferente de fazer alguma coisa que sempre foi feita da mesma forma. Então, nessa questão entra muito aquelas verdades, né, que precisam de ser quebradas do ponto de vista de gestão do conhecimento, é que em time que está ganhando não se mexe, não vai dar certo, não é o momento, sempre foi feito dessa forma. Então, assim, estar enraizado nesses processos que muitas vezes não permitem que as rotinas, né, os hábitos sejam de alguma forma colocados em xeque para que possa nascer um novo, acaba inibindo a questão da criação e compartilhamento do conhecimento. Outra situação extremamente importante, gente, tem a ver com redundância, tá? Isso é extremamente importante. As empresas, elas entraram numa situação de achar que todos nós somos pessoas prontas. E por uma necessidade de urgência, as empresas não estão tendo muito tempo para poder explicar a gente, respeitar o processo, esperar o momento de aprendizado de cada um. Elas querem que nós já estejamos prontos, tá? E por causa disso, vai acontecer muitos erros. Por quê? Porque para a gestão do conhecimento acontecendo, é necessário que haja redundância, gente, que é o que a gente chama de uma redundância intencional. Então, por exemplo, se você quer que alguém aprenda alguma coisa, não adianta passar um e-mail só para a pessoa. Você tem que passar um e-mail, você tem que colocar um tutor, você tem que fazer uma apostila, você tem que criar um curso lá no ambiente virtual da empresa, depois você tem que colocar a pessoa para fazer aquilo ali sob acompanhamento de alguém e depois olhar se ela de fato aprendeu. A gente está falando de conhecimento que é aprendizado, e é muito difícil uma pessoa aprender de primeira. Então, a gente tem que ser repetitivo, de forma intencional, didático, digamos assim, entendeu? Pedagógico, para a pessoa, de fato, a partir de várias abordagens, conseguir, de fato, entender o teor da informação e, de alguma forma, a partir daquilo ali, absorver como conhecimento.
Porque senão não vai haver espiral do conhecimento, vai haver somente transmissão de informação. Quando você apenas transmite alguma coisa, suponhamos que você manda um e-mail para a pessoa falando assim, você tem que fazer desse jeito, e cria uma expectativa de que a pessoa vai fazer aquilo ali, ela não vai fazer, porque aquilo ali foi só uma informação. Para que aquilo ali vire conhecimento para a pessoa, além daquele e-mail, ela tem que ter outros fatores didáticos e pedagógicos que acompanhem a pessoa até o momento dela falar, aprendi, agora eu posso fazer e estou dando esse resultado. E aí leva à última condição, que é a questão da variedade. A informa... Quando fala de variedade, gente, a gente tem que lembrar de seres humanos. E os seres humanos, eles aprendem de várias formas, né? Que é resultado da nossa capacidade cognitiva, que é resultado da nossa criação, das nossas experiências. Então, tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais devagar, tem gente que tem mais facilidade para aprender ouvindo, tem gente que tem mais facilidade pela questão visual, tem gente que você tem que pegar nela, né, quase que um sentido do tato, né, para poder dar a mãozinha e explicar. Então, o que os autores vão colocar aqui, que do ponto de vista de espiral, você tem que ter esse reconhecimento de que as pessoas decodificam de várias formas e entregar variedades para essas pessoas. O que é a variedade dessas pessoas? Suponhamos que você tem uma informação que precisa ser incorporada para as pessoas como conhecimento. Vamos supor que você vai mudar um procedimento na sua empresa. Um procedimento, por exemplo, para a utilização de um espaço que você tem lá na empresa. Digamos que é um espaço de um refeitório na empresa ou de um café. Você vai mudar um procedimento ali no sentido de horário, no sentido de comportamento, no sentido de ética no espaço, no sentido de utilização do que tem naquele espaço. Não é só mandando um e-mail, o e-mail é um dos formatos, né? E é uma das variedades, mas não é só mandando um e-mail que os colaboradores vão transformar aquilo de informação para conhecimento. Eu tenho que mandar o e-mail, eu tenho que fazer uma reunião, eu tenho que fazer aquilo ali como se fosse um card ou um e-book com as novas orientações, eu tenho que colocar aquilo ali no informativo na entrada do espaço, eu tenho que sinalizar o espaço, né? Com cartazes, né, explicando quais são as novas regras. Eu tenho que pegar os gestores da empresa e fazer com que eles aprendam de primeira, para que eles sejam para que eles sejam líderes, né, dos outros que vão frequentar também. Eu tenho que ter feedback dos colaboradores para ver se eles entendem. Eu tenho que ter alguém lá dentro para poder ver se os colaboradores entenderam aquele procedimento novo que está sendo colocado. Então, a gente precisa, do ponto de vista de gestão do conhecimento e espiral, a gente precisa de pegar a informação que é relevante e construí-la em diversos formatos, em diversos códigos, acontecendo o que a gente chama de sobreposição e variedade de formato, para que de fato a gente tenha no final uma condição de, olha, aprenderam mesmo, absorveram aquilo, não ficou só como informação, virou conhecimento mesmo, por quê? Porque o comportamento deles em relação ao novo procedimento está sendo mensurado e está tudo ok. E a gente não pode falar que não existe variedade de combinações hoje, gente, porque do ponto de vista de recursos que as empresas têm hoje em dia para informarem as pessoas, a gente tem coisa demais, né? Se a gente parar para analisar no ambiente empresarial, a gente tem e-mail, a gente tem intranet, a gente tem regimento interno, a gente tem tutorial, a gente tem e-book, a gente tem treinamento, a gente tem palestra, a gente tem capacitação, a gente tem reunião com gestores, é um sem número de possibilidades para fazer com que a informação chegue e vire conhecimento na cabeça dos colaboradores. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Eu cheguei até onde que era o objetivo da aula de hoje, e aí eu vou abrir para Giane que esteve aqui comigo, né, até agora, Giane, muito bom, tá? Porque ter alguém aqui para a gente interagir é muito bom, né? Porque faz com que o objetivo da aula seja alcançado, né? Porque essa aula ao vivo é uma aula para interagir, né? Professor com aluno. Então, eu já quero agradecer aí, porque o fato de você estar aqui trouxe uma motivação, um estímulo, viu, Giane? Que bom, para mim também.
Você tem alguma dúvida em relação a isso que foi colocado? Não, não. Tá tranquilo? Não está tranquilo. É. Essa espiral, ela é muito esclarecedora, né, Jane? Do Sim, ponto de vista de como que deve ser o processo ali para poder criar e compartilhar o conhecimento, né? exatamente. É. Você me falou lá no princípio da aula que você estava com uma dúvida em relação à questão, né? Eu já te dei uma orientação sobre Já? como responder, né? Uhum. Tá Você, ok. você tem mais alguma dúvida? Quer colocar mais alguma coisa? Não, não, somente isso. Tá. Então, eu vou te agradecer. Eu que Te dar boa agradeço. noite Boa e te noite. espero na próxima. Qualquer dúvida que você tem em relação ao material da disciplina, entra lá no AVA, manda a questão para o tutor ou para o próprio professor da disciplina. As próximas aulas também serão dia de semana? Ou vai cair São, de sábado? deixa, São? você vai receber lá, mas já deixa eu até te passar qual que é o Eu dia aqui. acredito que por ser no meio, né, da semana, os outros alunos não estejam conseguindo, né, chegar a tempo. Eu não sei, Jane, porque a primeira aula teve muita gente, entendeu? Eu até me surpreendi, porque comparado com o sábado, foi a primeira vez que eu dei aula durante a semana, e nas outras aulas que eu já dei no sábado, teve muito mais alunos. Então, eu achei que essa aula agora ia ter mais pessoas também, tá? Não sei o que aconteceu, não. Não tem um padrão assim, não. A próxima aula nossa é no dia 22/5, Ok. que é uma quarta-feira. O que Uhum. que aconteceu? Eu tive que fazer uma viagem de um pós-doutorado que eu estou fazendo, eu fui para fora, e aí eu precisei, como eu estaria fora, eu não conseguiria estar dando as aulas ao vivo, no sábado. E aí o pessoal da FUMEC Virtual, eles refizeram o planejamento das minhas disciplinas e colocaram nos dias da semana, por isso que a gente está encontrando dias de semana, Entendi. tá? Ok, então. Então tá. Obrigada, boa noite. Obrigado você, boa noite, bons estudos. Obrigada. Tchau. Tchau. Vou aproveitar o finalzinho da aula aqui para testar a legenda, porque da última vez que eu tentei fazer, a legenda, os caracteres aqui apareciam em inglês. E aí eu tirei, porque eu achei que seria um ruído. Deixa eu ver como que está aqui agora. Ativar a legenda. Olha só. Como vocês estão, pessoal? Continua. Na realidade, está meio estranho aqui, porque não está nem no inglês assim, entendeu? A transição aqui está misturando o inglês com uma língua que eu não estou entendendo qual que é. Então, eu só estou registrando aqui, porque eu vou pedir o pessoal da FUMEC Virtual para ver o que está acontecendo em relação a essa parte aqui do idioma. Então, eu vou preferir trabalhar nas aulas com desativar a legenda, porque quando eu coloco, aparece um idioma aqui que ele é uma mistura, né? Ele pega um pouco de inglês, agora eu estou vendo, ele pega português também e pega uma língua que eu não consigo identificar, ok? Então vou desativar e vou pedir o pessoal da FUMEC Virtual para olhar lá no Teams alguma coisa que deve estar ligada à configuração. Desativar. Fora isso, a gravação funcionou, né? Então eu consegui colocar aqui o acesso de gravação, então acredito que isso está ok. Então vou finalizar. Finalizei aqui o conteúdo da segunda aula ao vivo de gestão do conhecimento. O objetivo dessa aula foi apresentar a espiral do conhecimento desenvolvida pelo Nonaki Takeuchi. Então, expliquei
como que é o modelo da espiral, expliquei todos os quadrantes, expliquei também as condições para que a espiral aconteça no ambiente empresarial, citei de forma prática, né, no contexto empresarial, algumas situações que podem oportunizar e, ao mesmo tempo, prejudicar essa movimentação da espiral. Isso está presente aí na aula, na gravação, quando vocês olharem. Também tirei algumas dúvidas, né, da aluna Giane, que esteve presente em relação à atividade, e aí eu me coloco à disposição tanto para a nossa próxima aula ao vivo, que vai ser a terceira, onde a gente vai estar trabalhando a questão, deixa eu até olhar o tema aqui, o que a gente vai desenvolver na terceira aula. A gente vai falar da polêmica, na realidade, das polêmicas que envolvem a gestão do conhecimento, né, e a sua característica multidisciplinar. Então, eu vou falar quais são as áreas do conhecimento que, de alguma forma, estão alinhadas com a gestão do conhecimento e que é necessário que aconteça esse alinhamento para que a gestão do conhecimento, de fato, se faça presente. E o nosso próximo encontro, eu aguardo vocês para prováveis dúvidas também que, porventura, vocês estiverem naquele momento. Boa noite, bons estudos, até a próxima, e qualquer dúvida, vocês procurem a gente através do AVA na própria FUMEC Virtual. Um abraço, pessoal.